Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, como está você? Essa é a gravação do estudo bíblico ministrado na última quarta-feira, dia 6, para a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Nós estamos fazendo as reuniões do mês de julho na igreja e não temos feito a transmissão dos estudos bíblicos ao vivo. Porém, atendendo a alguns pedidos, eu vou gravar os estudos bíblicos e postar então na sexta-feira para que os irmãos que não compareceram lá no templo possam assistir aqui pelo nosso canal IP de Vila Nova no YouTube. Se você já é inscrito no canal, bem-vindo. Se você está nos visitando pela primeira vez, inscreva-se no canal, dá aí o seu joinha caso você goste e entenda a exposição das Escrituras Sagradas. Nós vamos trabalhar no mês de julho, nesse período de férias, o livro de Ageu. O tema será Tempo de Construir. Hoje eu quero fazer uma breve introdução ao livro e nos próximos 3 estudos, então, expor o livro de Ageu de forma completa aos irmãos. O livro de Ageu, ele é um dos 3 profetas pós-exílicos, é companheiro lá no cânon bíblico de Zacarias e Malaquias, formando os 3 últimos livros da Bíblia. Agora, Ageu e Zacarias são chamados profetas pós-exílicos que atuaram no período da construção do Templo de Jerusalém, ali naquele período de Zorobabel, de Esdras e um pedaço do período de Neemias. Junto com Daniel, Joel e Malaquias, Ageu e Zacarias formam o que nós chamamos de corpus da literatura profética do período persa, que vai ali entre 550 até 530 antes de Cristo, não depois de Cristo, como eu coloquei aqui no meu PowerPoint. Ageu tratou da reestruturação física e litúrgica da vida de Israel. Ele está muito mais envolvido com a construção do Templo de Jerusalém, que teve a obra parada por quase 16 anos, logo depois da chegada de Zorobabel, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Zacarias tratou mais da renovação espiritual. Então, Zacarias, ele fala da postura do povo em relação à reconstrução nacional, enquanto que Ageu trata da construção, da reconstrução de Israel propriamente dita. Quando você lê o livro de Ageu, e eu quero recomendar que você o leia inteiro, são apenas 2 capítulos para esses estudos que nós estamos ministrando, a datação do livro segue a referência à monarquia persa. Quando você lê, então, o capítulo 1, versículo 1, e eu quero convidar você a me acompanhar aqui na leitura, eu quero ler apenas o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1, do livro de Ageu. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Havia então a questão de qual era o tempo para a reconstrução. Quando nós estudamos o retorno de Israel ou de Judá da Babilônia, você percebe que de início há todo um júbilo, uma expectativa de reconstrução rápida. Mas tão logo a oposição, especialmente a oposição amonita, começa a surgir, Israel deixa a construção do templo e isso dá um espaço de pelo menos 15 anos até que a profecia de Ageu venha desafiar o povo para a construção. Este quadro que você está vendo é um quadro dos profetas do Antigo Testamento. Nós temos aqueles que profetizaram antes do cativeiro, de 722 a 586. Nessa turma nós temos Isaías e Jeremias como os principais, contemporâneos de Isaías, Joel, Obadias e Miqueias, e contemporâneos de Jeremias, Naum, Abacuque e Sonfonias. Estes que eu mencionei pregaram principalmente para Judá.
Agora, Oséias, Amós e Jonas, eles estão mais relacionados a Israel, a tribo do norte. No período do exílio, nós temos então as profecias de Ezequiel e Daniel. E após o exílio, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, compreendendo esse tempo entre 550 até 530, 520 antes de Cristo, antes da vinda do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, introduzindo o livro, a mensagem de Ageu se voltou à comunidade que retornou do exílio. Ageu, ele é apresentado no próprio livro como profeta, você lê isso no capítulo 1, versículo 1, e também no capítulo 2, versículo 1 e versículo 10. E ele é também o mensageiro, aquele que Deus enviou para trazer a sua palavra ao seu povo, capítulo 1, versículo 13. O nome Ageu significa festivo, e o verso principal do livro é Ageu, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu preparar aqui a leitura bíblica. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu 2, 9. A palavra do Senhor diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma menção explícita a Jesus Cristo no Antigo Testamento. A glória desse templo de Zorobabel vai ser maior que o templo de Salomão, que era muito mais glorioso e que era maior em tamanho, mais luxuoso nos artefatos que eram utilizados para embelezar o templo. Comparando com o templo de Salomão, o templo que Zorobabel começou a construir e terminou era bem mais simples, bem menor. Nos estudos mais para frente, eu vou trazer as medidas do templo de Zorobabel para que possamos ter uma ideia de quanto ele era inferior em tamanho e também em glória em relação ao templo de Salomão. Todavia, Jesus, quando veio na sua encarnação e viveu entre nós, ele foi a Jerusalém muitas vezes e ele visitou o templo e ele entrou no templo. Então, quando o texto diz que a glória desse templo será maior do que a do primeiro, é porque neste templo que Zorobabel está sendo desafiado a construir, o Senhor Jesus Cristo entrará e visitará. E ali Deus dará paz, o que quer dizer que em Jerusalém e na pessoa do seu Filho, Deus construirá a paz. Efésios capítulo 2, do verso 11 até o verso 22, diz que Cristo é a nossa paz. Ele derrubou a parede da inimizade que estava no meio e no seu corpo ele nos uniu em um corpo com Deus. Então, quando você lê Ageu 2:9, você percebe que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, em Jerusalém, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Em Cristo, todas as profecias e promessas de Deus se cumprem para que ele traga a paz, que é, na verdade, o perdão dos nossos pecados. O contexto de Ageu é o contexto da libertação de Judá e de Israel do cativeiro babilônico. Ciro, o rei da Pérsia, que assumiu o reinado em 538, expediu um decreto permitindo a volta dos povos exilados na Babilônia. Esse decreto permitiu o retorno não só de Judá e de Israel, mas de todos os povos que viviam em exílio ali na Babilônia. Essa foi a política de Ciro de boa vizinhança para conquistar a confiança dos povos que ele agora passa a assumir a liderança sobre eles. Lembrando que o reino da Pérsia foi em tamanho territorial imensamente maior do que o reino da Babilônia, que se concentrava ali na região que hoje é região do Iraque, do Irã, aquela região ali. Quando nós estudamos os livros de Segunda Crônicas, Primeira Crônicas e também os livros de Esdras, Neemias
e Esther, nós percebemos que a volta de Israel se deu em 3 ou 4 levas, dependendo do autor que está escrevendo sobre o assunto. A primeira leva de judeus tinha mais de 42.360 pessoas. Esdras, capítulo 2, versículos 64 e 65, fala o número exato das pessoas que vieram, os seus servos, aqueles que eram cantores e cantoras do templo, um número que somado não chegaria ainda a 45 mil pessoas. Perdão. Mas que também não é um número pequeno demais que não deva ser considerado na nossa atenção. Este é o mapa do trajeto que a Bíblia descreve do retorno de Israel da Babilônia para Jerusalém. Observe que eles sobem em direção ao norte e depois descem em direção a Jerusalém. A razão disso é porque nessa região um pouco aqui para cima, há várias cordilheiras que impedem o trânsito de muitas pessoas. Estão mais pessoas carregando mulheres, crianças, gado e a sua mudança. Então era melhor fazer um contorno lá por cima para fazer uso das planícies. O caminho que Neemias vai fazer, ele é um caminho mais curto, mas também a quantidade de pessoas que Neemias trouxe com ele para Jerusalém era bem inferior à quantidade de pessoas que Zorobabel havia trazido e conduzido até a Palestina. Se você olha um mapa dessa região hoje, aqui está o Tigre e o Eufrates, é a região do Iraque principalmente, e é uma região que tem a planície dos rios, eles vêm contornando ou margeando o rio Eufrates, até então, quando o rio se volta completamente para o norte, há uma mudança à esquerda na direção da cidade de Alepo, que fica na Síria, e depois descendo para Canaã, até lá embaixo. Damasco, hoje é a capital da Síria. E essa é a chamada região mesopotâmica ou crescente fértil. Então, eles seguiam o caminho da planície, voltando então também seguindo a planície para o interior de Israel. Lembrando que também na Palestina, aqui na região do Mar Morto, nós temos o deserto que atrapalha a locomoção da parte sul, e temos logo do lado do Mar Morto as montanhas da Judéia, de modo que vir pelo norte sempre era o melhor caminho para entrar não só em Jerusalém, mas para entrar e atravessar toda a terra da Palestina, chamado Caminho da Planície, que era quase à beira-mar, do outro lado das montanhas da Samaria e principalmente as montanhas da Judéia. O contexto ainda do livro de Ageu mostra que houve uma primeira tentativa frustrada de reconstruir o templo com Sesbazar. A segunda leva, liderada por Zorobabel, chegou em Jerusalém por volta de 522. E o templo estava ali com o alicerce feito já há 15 anos, totalmente parado. A reconstrução do templo, na época de Zorobabel, a construção do novo templo em cima da base do templo antigo, que tinha tido todas as pedras revolvidas a mando de Nabucodonosor em busca do ouro derretido das paredes do templo, que havia entrado nas rachaduras da rocha quente por causa do incêndio. Lembrando que o templo era todo revestido de madeira de cedro por dentro, e essa madeira de cedro era revestida ou era recoberta por ouro desenhado. Quando houve o incêndio do templo na época de Nabucodonosor, com a destruição de Jerusalém, o ouro derreteu com a madeira que se queimou, e a pedra, a parede e o alicerce quente, ele teve trincas, fazendo com que o ouro derretido entrasse nessas trincas. Então Nabucodonosor mandou que as pedras fossem revolvidas para que todo o ouro que havia sido derretido das paredes fosse recuperado. E dessa forma cumprindo a profecia de Deus, que disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse revolvida. O templo estava com a obra parada. Você imagina uma obra
parada há 15 anos sem qualquer tratamento. Eu me lembro quando nós fizemos a construção de um templo aqui no Balneário Meia Ponte, nós ficamos 1 ano e meio com a obra parada e o mato ficou grande. Nós tivemos que ir lá e dar uma limpada para que a obra não ficasse com uma aparência muito feia. Foi apenas 1 ano e meio sem que nós mexêssemos na obra. Agora imagine 15 anos sem mexer. 15 anos dá para crescer árvore, dá para esconder paredes antigas no meio do matagal. E era assim que o templo estava. E a profecia de Ageu, então, é um convite a mudar a postura e a retomar a obra de forma definitiva e significativa. Sob a liderança de Zorobabel, o templo vai demorar 17 anos para ficar pronto. Ele vai ser construído de 532 e inaugurado em 515 a.C. E a obra toda foi inspirada nas profecias de Zacarias e de Ageu, que desafiaram o povo a construir. O tema de Ageu está aí. Esse é o tempo de construir. Então, quando você lê o livro, você percebe ali 4 datas. No capítulo 1, versículo 1, Ageu fala no 2º ano do rei Dario, no mês 6, no 6º mês, no dia 1º, que, fazendo a relação com o nosso calendário, fica no dia 29 de agosto. Capítulo 2, versículo 1, também no ano 2, no 7º mês, um mês depois da primeira profecia, no dia 21, que é 17 de outubro, Ageu faz a sua segunda profecia. E capítulo 2, versículo 10, ano 2, mês 9, dia 24, a 18 de dezembro, Ageu vai fazer 2 profecias. A outra está narrada no capítulo 2, versículo 20, que acontece como uma promessa específica de Deus a Zorobabel. E o esboço do livro segue essa datação. Daqui a pouco eu vou dar o esboço que nós vamos seguir nessa série de estudos. Então, olhando o livro de Ageu em relação aos demais livros da Bíblia, nós percebemos uma grande influência de Ageu e Zacarias nos livros de Esdras e Neemias. Toda a movimentação de Esdras e Neemias levando o povo a uma nova consagração, ela é incentivada, ela é incendiada pela pregação firme e contemporânea de Ageu e Zacarias, desafiando o povo a reconstruir. Eles mostram para nós que a reforma do templo no período de Esdras e Neemias foi completamente inspirada na pregação profética. E você vê isso lá em Esdras capítulo 5, versículo 1 e capítulo 6, versículo 14, onde os nomes dos profetas são inclusive mencionados. E o povo e Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, reconheceram o mandato de Deus através da profecia desses profetas Ageu e Zacarias. Quando nós olhamos, então, a inspiração do livro de Ageu, nós percebemos que Esdras reconhece a inspiração dos profetas que estavam incentivando a obra dele e de Neemias. Esdras também interpretou os profetas para o seu próprio tempo. As profecias diziam respeito àquilo que estava acontecendo com eles e eles precisavam acordar e levar a sério o que Deus estava dizendo por intermédio deles. Tendo dito isso, qual é o propósito da mensagem e qual é a mensagem do livro de Ageu? O livro de Ageu se concentra no templo. Construir o templo. É tempo de construir. Porque o templo, a construção do templo estava prevista lá no Pentateuco, Deuteronômio 14, versículo 23 a 25. Salomão construiu o templo, e isso está narrado em 1 Reis, capítulo 6, 37 e 38, seguindo as orientações que o próprio Deus havia dado a Davi, seu pai, e a Moisés e aos descendentes de Israel antes dele. O templo era símbolo da presença de Deus entre o povo. Estar no templo era estar na casa de Deus, de modo que o templo era o centro de toda a vida religiosa de Israel. O sacerdócio devia ser o elo de unidade, mas esse elo de unidade ele era
aplicado por intermédio de tudo o que acontecia no templo e que os filhos de Israel deveriam visitar nos tempos predeterminados pela lei de Moisés. Mas o templo era mais. O templo também, na época de Jeremias, era tratado como um amuleto da sorte. E foi exatamente isso que fez com que Deus tirasse Israel de lá para o cativeiro, porque o templo estava virando um objeto de idolatria. Os israelitas cometiam vários pecados contra Deus e achavam que nada iria acontecer porque o templo estava lá. Deus estava no templo, então eles estariam protegidos. Mas essa visão mística do templo não fez sentido algum quando Nabucodonosor destruiu as muralhas de Jerusalém e invadiu a cidade, inclusive incendiando o próprio templo. O convite de Ageu era uma correta adoração a Deus e não a fé cega num edifício construído de pedras com madeira e adornos de metais. Deus, ele está presente na vida e no coração do seu povo, mais do que em um lugar específico. Ainda que ele separe lugares para que o seu culto seja realizado, a presença dele não está presa a lugar algum. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não simplesmente frequentando um determinado lugar, achando que a frequência costumeira determina o teor, o valor e o vigor da nossa religião, da nossa vida espiritual. É a relação pessoal com Deus, manifestada, expressada no cântico, na oração, na adoração, no estudo da palavra realizado no templo, é que determina tudo, não o templo por si só. O templo é simplesmente uma casa de pedra. É claro que nós a consagramos para o uso sagrado, mas não é aí que está o coração de Deus. O coração de Deus está no seu povo. E ele espera que o coração do seu povo também esteja nele, assim como deve ser de fato. Então, esse é o esboço do livro de Ageu que nós vamos seguir. O livro de Ageu fala sobre o tempo de construir. E ele então nos mostra essas profecias que acontecem em agosto, outubro e dezembro do ano de 520. Então, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, nós temos o grande desafio de Ageu, é agora ou nunca. O desafio de construir está sendo dado. Ele lança o desafio, verso 1 a verso 11, e nós temos a reação do povo ao desafio no verso 12 ao verso 15. É agora ou nunca. Esse é o tempo de construir. E nós vamos ver sobre isso na semana que vem, quando formos trabalhar o capítulo 1 todo o capítulo 1 do livro de Ageu. Em outubro de 520, então, capítulo 2, versículo 1 a 9, nós temos a segunda profecia em que Ageu diz ao povo: animem-se e trabalhem. Ele fala sobre consagração. Consagração para construir, consagração para andar com Deus. É preciso lembrar que construir para nós, que vivemos depois de Jesus Cristo, não é simplesmente reformar o templo da nossa igreja ou melhorar a cozinha, como é nosso desejo fazer em nossa igreja agora. Mas como está a nossa vida? Não é só edificar, não é só pintar, não é só embelezar o templo e a sua fachada, mas e a nossa vida? Nós, quando edificamos a igreja de Deus, não estamos edificando apenas casas de pedra ou lugares com endereço, CEP e CNPJ. Nós estamos construindo a vida e o relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus. Então, a palavra de Deus sempre usa a figura, a imagem da construção para falar também da santificação, de como Deus está trabalhando na nossa vida, edificando a sua habitação em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, animem-se e trabalhem. Trabalhar não só dando oferta ou auxiliando na construção física, mas orando, intercedendo, discipulando, evangelizando, frequentando com assiduidade o trabalho do Senhor
para adorar o Senhor e para ouvir a sua voz na exposição da palavra de Deus. E estar presente nessa hora faz toda a diferença. E por fim, terceiro lugar, em dezembro de 520, Ageu traz promessa e predição. E aqui ele fala sobre trabalhar em relação ou confiado nessa promessa e nessa predição. Ageu vai dizer que até aquele momento eles não tinham experimentado a bênção porque não tinham obedecido o desafio de Deus. Mas que a partir do momento em que eles colocassem as prioridades certas, na ordem certa, Deus iria abençoar a colheita, a plantação e o trabalho. Então, ele mostra, capítulo 2, versículo 10 a 19, que de agora em diante, bênçãos. E capítulo 20, até o capítulo 2, verso 20 a 23, uma promessa específica a Zorobabel, aquele que é o escolhido e precioso de Deus. Deus não somente faz promessas, mas ele também dá bênçãos. E o livro de Ageu, ele nos desafia a construir fisicamente as coisas que nós queremos usar para servir a Deus, mas também a construir espiritualmente as nossas vidas sob o alicerce firme que é o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos construções, reformas e ampliações nos nossos templos e muitos de nós caem no equívoco de achar que isso é tudo. Essa é a obra. E não é. Se nós precisamos reformar e ampliar, é porque algo está acontecendo no coração do povo. E se nós transferirmos isso que está acontecendo no coração do povo para uma construção externa que nossos olhos vão ver e nós vamos ficar babando de tão bonita que vai ficar, nós perderemos de vista o objetivo central da profecia de Ageu, que não é só desafiar a uma construção de uma casa, mas desafiar a construção de um relacionamento certo, adequado, apropriado e frutífero com o nosso Deus. Não estamos edificando apenas uma casa de tijolo e pedra. Nós estamos edificando o coração do povo de Deus, até Cristo ser formado neles. Que Deus abençoe você. Quero te convidar a estar presente conosco no nosso salão social na semana que vem para a continuação do estudo. E se não for possível, então aguarde até sexta-feira, quando nós postaremos a gravação do estudo ou um estudo feito aqui no gabinete para que você possa perceber e se conectar à mensagem do livro de Ageu. Tempo de construir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine o verdadeiro teor da mensagem do livro de Ageu. Construir a tua casa para que nós saibamos o que de fato é prioridade, para ajustarmos as nossas prioridades com as tuas. Quantos de nós correm pela própria casa, tentando comprar, investir, fazer cursos, ou até mesmo adquirir propriedades e deixando, Senhor Deus, a fidelidade ao Senhor em segundo, terceiro e último plano? Quantos gastam tanto e quanto com coisas em casa, com viagens, com até às vezes luxo, mas não contribuem com a tua obra, não contribuem com a tua casa? Vem falar a nós por meio do livro do profeta Ageu, para que nós construamos a tua casa externa e ela esteja sempre bela, mas muito mais do que isso, e com muito mais consagração, construamos, Senhor Deus, a comunhão dos santos, a relação do teu povo com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.